Oi macumbeiro, oi macumbeira, oi para você que me segue e não é nem macumbeiro e nem macumbeira. Vamos dar continuidade ao nosso estudo de mitos africanos através aqui do nosso canal. Nossa ideia é promover que o umbandista ou aquele que segue a Umbanda comece a pensar fora da caixinha. Os mitos, eles precisam nos incentivar a um caminho de humanidade. Não basta eu ficar só interpretando um mito dentro do terreiro, dentro da mediunidade. Um mito, ele conta a história de uma divindade, e toda divindade ela tem a missão de nos alçar a degraus mais altos, a níveis mais altos de consciência. Então o mito, ele não pode ser interpretado ali ao pé da letra, não, porque senão você pode confundir as coisas e acabar se enrolando mais do que se desenvolvendo quando o mito fala alguma coisa que você precisa escarafunchar mesmo, ver o que está por trás, com uma linguagem de um sonho. Vai naquele vídeo de Ogum que eu falei sobre o iceberg, que a ponta menor que fica para fora é a consciência e embaixo é o inconsciente. Aí está a origem do mito, você tem que mergulhar para poder entendê-lo. Antes de falar o mito que a gente vai falar, que é de Omulu, eu preciso contar um outro mito. Eu gosto muito de contar histórias, tá? A gente vai lá na mitologia grega, vamos falar de um mito do deus Mercúrio. Mercúrio é o mensageiro dos deuses, e ele estava lá caminhando. Em algum momento ele encontrou serpentes que estavam se enrodilhando em si mesmo, elas estavam lutando, elas estavam se acasalando, o negócio é que estava uma coisa meio esquisita lá, e o deus Mercúrio, ele caminha com um bastão. Quando ele viu aquelas serpentes que ele não agradou aquela imagem, ele colocou o bastão no meio das serpentes. Quando ele fez isso, pessoal, as serpentes de alguma forma se harmonizaram e elas subiram pelo cajado do Mercúrio. E a gente então tem a imagem que o meu cambono vai mostrar aqui, que é do caduceu de Mercúrio. É o bastão do deus Mercúrio com as serpentes que se enrolaram, e até o símbolo da medicina. A medicina que trata da saúde e fala que a saúde, ela é um bem-estar geral, ela não é só um bem-estar físico. A saúde, ela envolve o bem-estar físico, o bem-estar mental e até o bem-estar espiritual, social. Não adianta você ter uma saúde de ferro e ser um sociopata. Você não está saudável. A saúde, ela visa um bem-estar geral da criatura. Mas Newton, não estou entendendo muito. Você me chama aqui para ouvir um estudo sobre Omulu e está me falando de mitologia grega, do deus Mercúrio. Que negócio é esse? Esse mito do deus Mercúrio, ele nos ajuda a entender a função de todos os mitos, de todos os deuses em nossa vida. Quando Mercúrio encontrou as serpentes que estavam lá se enroscando, aquilo significa a humanidade se debatendo no mundo da animalidade, no mundo dos instintos, no caos da vida sem um direcionamento. Quando a divindade colocou o cajado dele e as serpentes se harmonizaram, o que significa isso? A divindade organiza a nossa vida. As consciências superiores direcionam a nossa vida quando você se permite se harmonizar. Não estou falando que a gente precise de religião. Eu estou falando que a gente precisa da divindade. Encontrar Deus em tudo que a gente faz. E isso não depende da religião. Eu posso ser ateu e ter uma divindade dentro de mim, direcionando por valores nobres. É isso que eu quero falar, uma divindade que nos alça a sermos seres humanos, deixarmos rastros de humanidade por onde a gente passa. E isso acontece quando as instâncias da matéria, da mente e da divindade em nós estão alinhadas e não só se debatendo no caos do instinto e da materialidade. É isso que os mitos trazem para falar para a gente. É isso que o caduceu do Mercúrio organizando as serpentes significa. E essa é a imagem
do caduceu do Mercúrio, que a gente precisa falar, que se você perceber aqui no caduceu que ainda está, elas formam 3 círculos quando as serpentes se enrolaram, que é o âmbito físico, o âmbito psíquico e o âmbito espiritual. São as 3 instâncias aonde o homem vive. Quando você está só no âmbito material, você não está vivendo em totalidade. Você precisa entender as coisas também no âmbito psíquico, no âmbito da mente e no âmbito espiritual, porque eu vou voltar a esse assunto nos outros Introduções de Mito, porque é importante você sair do óbvio. Quando você vai falar no mito de hoje, em que houve uma criança abandonada, você não pode falar que Deus é essa que eu estou seguindo. Da tua mente dá um nó, porque você está só ali na materialidade. Você vai entender quando chegar no mito. Você precisa sair do óbvio e buscar a mensagem que está no âmbito psíquico e no âmbito espiritual. É isso que eu queria só adiantar. Eu sou o Newton Almeida, o sacerdote do Centro Espírita João Vicente, um terreiro de Umbanda que fica aqui no Rio de Janeiro, na Zona Oeste, no bairro de Senador Camará. O Centro Espírita João Vicente é um Umbanda que faz você pensar, mas o meu cambono vai tocar a vinheta e a gente vai dar prosseguimento logo depois disso. Toca lá, cambono. Bom, a nossa vinheta já tocou e a gente então vai estudar hoje um mito de Omulu. Omulu é o orixá da cura, tá? Ele não é só um orixá de doença. A gente interpreta o Omulu como o orixá da morte e da doença, aquele que vibra no cemitério, aquele que usa aquele capuz de palha, e ele é um pouco temido por quem desconhece, mas quando a gente fala em Omulu, a gente está falando de um título de uma divindade. Omulu e Obaluayê são 2 títulos da mesma divindade, cujo nome ele era entendido como impronunciável por atrair doenças. Chapanã é o nome do deus. Chapanã foi um guerreiro e ele tinha vários outros guerreiros que o seguiam e era conhecido por aquele que trazia doenças, porque as flechas que Chapanã lançava, quando ela atingia a sua vítima, ou ela deixava cego, ou ela trazia febre, ou trazia feridas. Então Chapanã foi interpretado como aquele que traz as doenças. E quando ele chegou no Daomé, ele foi cultuado, foi bem recebido, fizeram oferendas e ele acabou se instalando no Daomé e a região prosperou e ele acabaram sendo tratado como um rei de posteriormente como uma divindade, mas o nome de Chapanã foi muito temido e ele ganhou os títulos de Omulu e de Obaluayê. Então a gente se refere ao Omulu e Obaluayê, na verdade usando títulos para essa divindade. Obaluayê, ela representa a parte ativa, a parte da vida em movimento que ele representa. E o Mulu representa o envelhecimento e a morte. Mas quando você fala em Obaluayê ou Mulu, você está falando da mesma divindade, mas em momentos diferentes. É muito interessante. Eu quero que o Cambono coloque outra imagem aqui de um Mulu. Me digam, quem que está ali? É o Mulu ou Obaluayê? Como é que você está entendendo? Em que momento dessa atividade você está vibrando? Naquele que retira a energia e faz essa pessoa que está ali desencarnar? Ou aquele que está abençoando e passando a energia da cura para ele levantar? Essa imagem é muito legal, porque você precisa se identificar em qual momento você está vendo esse orixá. Os 2 são muito bons, os 2 são necessários, são importantíssimos. E vamos seguir com o estudo do nosso mito, que fala quando Nanã abandonou Omulu. Tá? Nanã é mãe de Omulu. Omulu nasceu doente. Omulu nasceu um menino, uma criança, com o corpo cheio de feridas. E Nanã esperava uma criança saudável, como toda mãe espera uma criança saudável. E Nanã rejeitou Omulu naquele momento em que viu aquela criança doente. O que ela fez? Ela colocou ele na beira do mar, perto de umas pedras, e foi embora. Nesse mesmo momento, Iemanjá estava por ali, estava se banhando, Iemanjá, né, a deusa do oceano, e ela ouviu o choro de uma criança. E ela foi lá, encontrou Omulu, e Iemanjá acolheu a criança, cuidou, criou.
o Mulu. Agora o Mulu, ele nasceu doente e ele cresceu todo marcado. Ele ficou com cicatrizes da doença que ele tinha. E Iemanjá cuidou dele, acabou, né, tendo evolução na cura, mas ele ficou marcado. Todo o corpo e rosto de Mulu eram marcados. Ele cresceu uma pessoa um pouco arredia, avessa ao convívio social, não era muito fácil conviver e lidar com o Mulu, mas ele cresceu. Lá um belo dia tinha uma festa onde todos os orixás estavam presentes. E o Mulu não queria ir para a festa. O Mulu se afastava do convívio. Ele só estava observando de longe. Talvez até com vontade de participar, mas ele se excluía desses momentos, tá? E Ogum percebeu que ele tinha essa dificuldade. Ogum observou. O que Ogum fez, pessoal? Ogum foi no mato, Ogum catou palha. Ele fez um capuz de palha que cobria todo o corpo e o rosto de Mulu. Com isso ele ficava escondido, as deformidades dele não apareciam, ele poderia transitar e socializar, né, com os outros orixás, com o pessoal que estava na festa ali. Ele participou, ele até foi, né, ninguém correu, ninguém saiu correndo, nada disso, mas não havia muita socialização. Mas ele estava ali, tá? Yansan também percebeu esse movimento, tanto de Ogum como tanto de Mulu, e Yansan ficou observando, e Yansan foi se aproximando gradativamente, até que Yansan começou a dançar com o Mulu e começou a envolvê-lo na sua magia, no seu vento. Yansan é o orixá dos ventos, até que um momento uma ventania levantou o capuz de palha que cobria o Mulu e as marcas que ele tinha, elas sumiram porque elas se transformaram em pipocas que explodiram por todo o salão, cobriram tudo aquilo de branquinho, e o Mulu ficou curado. Esse é um mito que a gente tem para contar. Eu acho esse mito muito bonito, ele até chega a ser emocionante, mas o que ele está falando para a gente? Basicamente, ele fala de quê? Rejeição e acolhimento. Tá? Nanã rejeitou aquela criança, mas a gente não pode pegar literalmente e falar Nanã abandonou um incapaz, pega essa mulher e prende, porque aí a nossa cabeça dá um nó. Nanã é uma deusa, ela é a deusa da sabedoria. Como é que eu cultuo uma deusa que fez isso? Isso não bate com a realidade, não bate na nossa cabeça, por isso que a gente tem que sair do óbvio, só do entendimento ali material e partir para instâncias superiores, a psíquica, a espiritual, a divina e quantas outras tiverem, para entender a linguagem que esse mito está usando para falar com a gente. Tá? Ok, Nanã, dentro da história, abandonou uma criança, abandonou o filho, rejeitou o filho. Nanã está representando aqueles pais que não se sentem capazes de cuidar de uma criança que chegou, que eles de repente nem esperaram, e tornam-se pais ausentes. Porém, isso deixa marcas na pessoa. Você precisa ter coragem, dialogar com a vida e encontrar uma maneira de assumir as responsabilidades que você tem. Se o filho chegou na hora errada, se o filho chegou na hora certa, o negócio é que a criança está ali e demanda atenção. Então esse mito nos chama a responsabilidade enquanto pais para não negligenciarmos nossas crianças. E não digo só as crianças físicas, pais de santo. Você tem filhos queridinhos e filhos não tão queridinhos assim? Como é que está a sua relação com seus filhos de santo? As responsabilidades que a vida traz, você dá atenção melhores a uma, melhores a outras, tudo isso. E a imagem de Nanã, que abandona o filho por ele ser doente, fala muito da decepção dos pais em relação aos filhos, quando eles não correspondem às expectativas que eles colocaram neles, mas que muitas vezes são expectativas dos pais e não dos filhos. É muito importante pensar nisso, como que a gente corresponde à expectativa do outro, como é que o outro vai se comportar em relação a gente, seja com relação à nossa opção
de profissão, as nossas amizades, o nosso círculo, nosso modo de vida, nosso direcionamento sexual, como que os pais reagem quando o filho cresce e demonstra ser a pessoa que ele realmente é. É muito importante pensar nisso. Tudo isso traz repercussões nas pessoas, em você mesmo, deixa marcas. Por isso que a criança está toda marcadinha lá. Então vamos pensar nas responsabilidades e nos nossos relacionamentos familiares, pais que estão ausentes. Lembrem-se que vocês estão deixando marcas em pessoas e elas vão carregar essas marcas pela vida. Iemanjá acolheu, Iemanjá cuidou, preencheu uma lacuna que Nanã deixou, mas a responsabilidade foi daquela que trouxe ao mundo. Tá? Então, alertas que o inconsciente traz na forma de mito. Os orixás vivenciam esses personagens de maneira tão linda para a gente despertar. Iomulu cresceu cheio de marcas, porque a pessoa que é rejeitada, seja a rejeição real ou somente sentida, ela deixa marcas. E ele cresceu cheio de marcas, avesso à vida, avesso à socialização, como que esses momentos, como que esses episódios deixam a pessoa marcada e para o resto da vida são cicatrizes emocionais. Isso é muito sério. Você viver com alguém assim, você ser assim e você ser o propiciador de marcas como essa. E aí Ogum percebeu a dificuldade de Omulu em socializar, e Omulu foi muito legal. O Ogum acolheu, o Ogum foi esperto, ele usou da inteligência para fazer o acolhimento. Olha, eu não posso mudar a tua ferida, isso está aí, mas eu posso lhe ajudar. E foi isso que ele fez, criou um capuz onde Omulu se interiorizou, ele estava lá dentro da dorzinha dele, mas ele conseguiu fazer a socialização ou iniciar a socialização. Ogum e Iemanjá acolheram Omulu. Isso é muito legal. E aí Yansan, mas o Omulu estava lá, transitando pela festa, mas ninguém dava muita atenção. Mas em Yansan também teve um movimento muito interessante, porque uma coisa é você convidar alguém para a festa, outra coisa é você tirar para dançar. E foi isso que Yansan fez. Ela não só compartilhou o ambiente, ela compartilhou um momento com o Omulu. E foi exatamente isso que propiciou a cura dele, esse acolhimento de maneira tão equilibrada, tão legal. E quando aquele vento de Yansan expôs as feridas de Omulu primeiro se interiorizou com a proposta de Ogum, ele se viu, ele se entendeu, ele se confrontou e ele ressignificou a dor dele, tanto que as marcas dele, as cicatrizes, se transformaram nas flores de Omulu. Quando você ressignifica momentos ruins, eles se transformam e eles te transformam. Esse mito é lindo e nos convida ao acolhimento, à percepção do outro, a posição de empatia pela dor do outro. Não é simpatia, é se colocar no lugar do outro, é entender e buscar ir lá resgatar. E é isso que o Omulu traz para a gente. É o Omulu, aquele orixá que representa a figura do curador, mas do curador ferido. É aquele curador que entende a dor do outro porque ele também já sofreu. O Omulu, ele entende perfeitamente a dor do homem e ele nos põe em situações que a gente não consegue fugir. Quem nunca se sentiu rejeitado? Mas o Omulu é aquele orixá que nos confronta com momentos que são impossíveis de serem evitados. Essa é a missão desse orixá e esse mito nos convida a lidar com esses momentos sempre com empatia, com acolhimento, sentindo e respeitando, se colocando no lugar do outro. É isso que esse mito quer passar, é isso que eu tinha para falar por enquanto. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo mito. Tchau, macumbeiro. Tchau, macumbeira. Vai pensando aí